só depende de nós. Oi, gente. Boa tarde. Essa semana eu resolvi falar sobre felicidade. E felicidade é um tema muito interessante, né? Porque quem é que não quer ser feliz na vida, né? Se a gente perguntar aí na rua ou em qualquer outro lugar, eu acho que vai ser quase unânime que todas as pessoas querem ser felizes, né? E acho que essa semana eu trouxe justamente esse tema porque algumas ideias a gente vai ter que desconstruir. O que eu venho percebendo é que às vezes a gente está procurando a felicidade no lugar errado. De uns tempos para cá, parece que a gente está aprendendo de uma maneira errada a buscar a felicidade. A gente está tendo dificuldade de encontrar a felicidade. A gente está desaprendendo, na verdade, né? Desaprendendo a ser feliz. E então a minha proposta essa semana é da gente tentar resgatar ela de algum lugar aí onde ela possa estar escondida. A primeira ideia que eu queria desconstruir essa semana é com relação à questão: dinheiro traz felicidade ou não? O dinheiro compra felicidade ou não? O que vocês acham? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Durante um tempo, eu acreditava que não. Mas durante um tempo eu passei a acreditar que sim. E, inclusive, cheguei a buscar muito dinheiro na minha vida. Mas o fato é que alguns pesquisadores resolveram estudar a felicidade. E o que eles encontraram Eles tentaram ver qual era a relação entre dinheiro e felicidade. Então, a ideia era responder a essa pergunta. Afinal de contas, o dinheiro compra ou não compra a felicidade? Então, o que eles perceberam? Eles fizeram um estudo e esse estudo mostrou que, inicialmente, o dinheiro pode sim comprar a felicidade. Em quais situações? Naquelas situações em que a pessoa não tem as necessidades básicas supridas. Então, a pessoa não tem onde morar, é um morador de rua, a pessoa passa fome, não sabe o que vai comer no dia seguinte. Então, nessas situações em que não se tem o básico para o sustento, né? Você não tem um teto, não tem comida, o que você ganhar de dinheiro vai ser proporcional, sim. Então, quanto mais dinheiro você ganhar nessa fase, mais feliz você vai ficar. Por quê? Porque o dinheiro vai te permitir comprar o seu alimento, porque o dinheiro vai te permitir, de repente, ter um teto, alguma coisa do gênero. Mas, à medida que você vai ganhando cada vez mais, a felicidade deixa de ser proporcional ao dinheiro. Então, essa ilusão que a gente tem de quando eu tiver um carro melhor, quando eu tiver uma casa maior, isso não é proporcional. Então, o que eles viram? Que é isso, as pessoas que ganham na Mega Sena, elas não têm uma felicidade permanente. Tem sim uma felicidade imediata, mas muito curta, muito temporária. Logo já se acostuma àquilo e vai querer mais. Então, esse estudo ele é bem interessante. O que ele mostra é que, assim, se você já tem um lugar para morar, se você tem dinheiro para comer todos os dias, se você paga suas contas básicas, a partir daí, tudo que você ganhar de extra, o dinheiro não vai ser proporcional à felicidade que ele vai te trazer. A partir de um certo ponto, quanto mais dinheiro você ganhar, o que aumenta na felicidade
é muito pouco. Esse estudo eu achei ele interessantíssimo, porque de uma maneira ilusória, às vezes a gente fica sonhando. Eu vejo muito isso acontecer, né? Final de ano, Mega Sena acumulada. Então todo mundo fica sonhando como vai ser a vida e imaginando quanto o dinheiro mudaria a nossa vida, o quanto o dinheiro nos traria de felicidade. Mas a verdade é que o dinheiro traria sim coisas materiais, com certeza, mas felicidade não. A felicidade ela está associada a outras questões. Ela é muito mais abrangente do que aquilo que a gente vai poder comprar, do que aquilo que a gente vai poder ter. A felicidade verdadeira, ela tem muito mais a ver com o nosso ser e não com o nosso ter. E é engraçado, porque a primeira vez que eu vi esse estudo, eu falei, nossa, mas que absurdo, lógico que não. Eu ia ficar muito feliz em ter mais coisas sim. Mas por quê? Porque essa ideia nos é vendida diariamente. Em propagandas, em conversas com amigos, a gente crescemos, né? Nós crescemos ouvindo isso e muitas vezes a gente passa essa ideia para frente. Mas a gente não experimentou isso na pele. No estudo, aquelas pessoas experimentaram. A felicidade foi medida em vários níveis sociais. E, inclusive, pessoas que ganhavam mais de 100 mil por mês, coisas desse nível. E o que eles viram é que essas pessoas não eram mais felizes do que as outras que ganhavam menos. A diferença da felicidade era muito pequena à medida que se aumentava o dinheiro. E então, inicialmente, às vezes a gente tem uma ilusão, né? A gente acredita nessas coisas de que a gente precisa ter cada vez mais. Mas esse estudo me chamou muita atenção, muita mesmo, sobre como às vezes a gente está procurando a felicidade no lugar errado. E eu acho que isso justifica, né, as taxas de depressão altíssimas, tantos transtornos psiquiátricos que a gente vem vendo aí. Então, acho que para o começo dessa semana, o que eu queria deixar de reflexão é isso. Vocês estão naquele grupo que se ilude, achando que o dinheiro traz felicidade, ou não? Vocês estão tendo a clareza para procurar a felicidade em outro lugar que não só no dinheiro? Acho que a primeira pergunta é essa. Depois que a gente reconhecer isso, bom, eu estou procurando no dinheiro. Aí você vai ter que se perguntar, né? Perguntar, mas será que eu realmente estou no caminho certo? Ou não? E para aqueles que já estão procurando em outros lugares, fica a pergunta: onde vocês estão achando? Aonde vocês acham que a felicidade está? Às vezes a gente tem que parar e pensar nisso. Então hoje eu tive a ideia de contar 2 histórias para vocês. Então uma era uma pessoa que tinha que levantar muito cedo e que trabalhava muito. Estava sempre correndo. Não tinha tempo nem de tomar café. Sempre tomava café correndo, nunca conseguia tomar café com os filhos. Saía na correria, trabalhava muito o dia todo, às vezes deixava de almoçar, terminava tarde, chegava em casa cansado, tão cansado que não conseguia nem conversar com a esposa ou com os filhos. Sentava, já ligava a televisão, assistia um pouco de televisão, ia dormir para no dia seguinte começar tudo de novo. Mas era uma pessoa que tinha, consequentemente, trabalhava demais, muito, um trabalho estressante, mas ganhava muito dinheiro. E ganhando muito dinheiro, ele comprou uma casa enorme, tinha um carro super potente, tinha uma moto, apesar de quase nunca ter tempo para andar com ela. E os filhos, então, tinham de tudo. Tudo que os filhos tinham vontade de ter, ele comprava. Tinha até dificuldade de falar não para os filhos,
porque estava sempre tão ausente, nunca estava presente, que a presença acabava se fazendo através de coisas materiais. O outro já era uma pessoa mais simples, levava uma vida mais tranquila, acordava de manhã, tinha tempo para os filhos, eles tomavam café juntos, em família, conversavam sobre o que tinham vontade, sobre qual ia ser a programação no fim de semana, ou o que eles iam fazer naquele fim de tarde quando voltassem do trabalho. Era uma pessoa que conseguia buscar ou levar as crianças na escola, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana, se dividia nos afazeres com a esposa. Às vezes à noite eles chegavam e cozinhavam juntos. Fim de semana eles tentavam passar um tempo juntos também. Uma vez por semana chegavam até a fazer uma sessão de cinema à noite. Bom, não tinha um carro super potente, nem uma casa enorme. Às vezes as crianças tinham que se privar, né, de algumas coisas que tinham vontade, mas tinham essa convivência, essa conversa, o diálogo, enfim. Quando eu conto essas duas histórias, quem vocês acham que é mais feliz? Eu tenho a impressão que a segunda família é mais feliz que a primeira. Mas o mais engraçado é que no dia a dia a gente vive buscando, às vezes, ser a primeira família. Às vezes a gente sonha em ter tanta coisa que a gente não percebe o que a gente é de verdade. Será que realmente vale a pena a gente buscar ter muita coisa e acabar perdendo no meio do caminho aquilo que a gente é? Nós somos seres humanos, somos seres sociáveis. Nós precisamos desse senso de comunidade, de família, de diálogo. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E o fato é, o que a gente está sendo? E o que a gente quer ser nos próximos anos? A gente precisa ter isso bem claro. Qual é o preço que a gente vai pagar por isso? Será que realmente vale a pena? E se a gente estivesse sendo aquele primeiro caso, aquela primeira família? Será que não está na hora de mudar? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que parar, olhar, tentar enxergar o que está de errado e tentar mudar. E fazer uma escolha. Às vezes, a gente vai ter que trabalhar mais por um período mesmo e vamos ter que sacrificar a todos, mas não dá para fazer só uma coisa. Não dá para só trabalhar e de repente se dar conta de que a vida passou e que a gente não tem mais tempo. De repente a gente vai ver que nossos filhos cresceram, a gente vai ver que a gente já envelheceu e não tem mais a mesma energia. E aí? O que é que a gente fez? Onde é que estava a nossa felicidade? A gente prestou atenção nela? Ou a gente simplesmente deixou passar todos os momentos e nem se deu conta de que eles estavam ali pra gente? A felicidade, ela pode estar em qualquer cantinho, em qualquer lugar. A felicidade pode estar num bom dia, num abraço de bom dia. A felicidade pode estar num café da manhã. A felicidade pode estar num almoço em família. A felicidade pode estar em cozinhar para quem a gente ama. A felicidade pode estar numa conversa com um amigo. A felicidade pode estar num trabalho voluntário. Então, eu acho que na hora de pensar sobre a felicidade, a gente tem que usar a criatividade. Acreditar que a felicidade está só em coisa material, está numa blusa nova, num carro novo, numa casa nova. Será que está mesmo? Quanto tempo vai durar aquela felicidade?
Porque é isso. A gente compra uma blusa nova, vai usar, um dia ela vai estragar. E no final da vida, será que a gente vai lembrar da blusa? Ou será que a gente não vai lembrar dos momentos que a gente teve? Quando a gente conversa com alguém mais velho, nunca lembro de alguém ficar me contando, porque aquele vestido que eu tive, ou nossa, aquele carro que eu comprei. Não. Eu vejo as pessoas contarem sobre as reuniões, sobre as pessoas que passaram pelas vidas delas, sobre as pessoas que elas ajudaram. Eu acho que é muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Então tem muito a ver com a escolha de quem a gente quer ser e não o que a gente quer ter. Eu acho que quando chega no fim a gente olha para trás, não é o ter, é o ser que vai ficar. Só que o ser a gente começa a construir hoje. Então o que eu proponho para vocês é isso, dá uma olhadinha aí, sabe? Que caminho que você está escolhendo? Tá no caminho do ter ou tá no caminho do ser? O caminho do ter, acreditar que a felicidade tá no ter, ele aprisiona. Você vai ficar refém de alguma coisa que você precisa ter. Agora, o caminho do ser, não. Porque tem a ver com aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é simplesmente uma escolha. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher o que é melhor pra gente. Então, fica essa reflexão para vocês e eu espero que vocês façam as melhores escolhas nos seus caminhos. Eu não posso deixar de contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo nesse fim de semana. Na verdade, já aconteceu no Natal, né? A minha filha foi escrever uma carta para o Papai Noel no Natal. E aí ela escreveu assim: Papai Noel, não me leve a mal, mas a Páscoa é a minha preferida. Mas você está em segundo lugar. Bom, quando eu li isso, eu fui conversar com ela. Eu falei, poxa filha, você gosta mais da Páscoa do que do Natal? Eu não consegui entender. Mas a verdade é que as crianças são muito mais sábias do que a gente. Eu sempre achei que as crianças prefeririam o Natal. Mas, de repente, a minha filha me veio com essa demanda. A Páscoa era a preferida. Eu fiquei pensando, como assim ela prefere a Páscoa? Primeiro que ela nem gosta tanto de chocolate. Ela sempre fica com os brinquedos, ela pede Kinder Ovo, ela brinca com o brinquedo e o chocolate perde, estraga, enfim. Então, eu não consegui entender muito bem. Eu falei, meu Deus, mas assim, na Páscoa vem um brinquedinho ali dentro do ovo, no máximo isso. Natal ela ganha brinquedos ótimos e não entendia. Então, fui perguntar. E aí ela falou para mim, mamãe, na Páscoa tem caça aos ovos, a gente procura e a gente nunca sabe o que vai ganhar. Agora o Natal não, né? O Natal a gente tem que escolher. E eu fiquei pensando naquilo, falei, poxa, não tá ligado ao presente em si. Na verdade, é isso, Natal hoje as crianças meio que já escrevem a carta e elas realmente têm que escolher alguma coisa. A Páscoa, para ela, nesse caso, ainda preservou o mistério, né? E a surpresa. O que eu aprendi com isso foi que o momento era mais importante do que o presente. Para ela não importava o presente, para ela importava a ocasião. O que importava era a sensação. E aí eu falei, meu Deus, como que é isso, né? Como que as crianças nos surpreendem? A Páscoa era mais feliz do que o Natal. E foi muito engraçado porque, bem, nessa Páscoa a gente resolveu fazer a caça aos ovos e tal. E a gente dormiu de sábado para domingo. Quando foi no domingo, ela acordou 6h30 da manhã, gritando pela casa. Ai, a caça aos ovos, a caça aos ovos, o coelhinho veio. E não sei o que, veio correndo, mas ela tava numa alegria.
ela estava radiante. E eu achei aquilo tão bonito, aquela alegria dela por causa de um ovo de Páscoa, de uma coisa que, assim, para mim era pequena, mas eu consegui entender que a Páscoa para ela era muito mais feliz do que o Natal. Eu entendi que ela é muito mais sábia que eu. Não importava o presente. Ela gosta daquela sensação, do desafio, de procurar. E o fato é que foi muito bonito isso. Eu vi ela tão feliz no domingo de Páscoa, mas tão feliz naquela manhã. E eu falei, poxa, eu tenho certeza que isso vai ficar para a vida dela. Essas são as memórias que ela está colecionando. Eu acho que ela não vai se lembrar do ovo. Ela não vai se lembrar dos ovos que ela já ganhou na vida. O que importa para ela não é o chocolate. E, na verdade, não é nem o brinquedo que vem dentro do chocolate. Mas ela gosta da emoção. Ela gosta da sensação, né? Ela gosta de ser lembrada pelo coelho, que o coelho passou e que o coelho escondeu. E ela vai ter que procurar, ela gosta disso. Ou seja, é o momento, não é a matéria, não é o material, né? E aí eu me perguntei, falei, poxa, quantas vezes na minha vida eu me preocupo tanto com o que é material e não observo o momento. Às vezes eu perco a beleza do momento, a beleza das emoções, da sensação que está envolvida, porque o meu foco está no material. Quantas vezes alguém não se preocupou com a gente, no aniversário, alguma coisa, você ganha um presente, daí você fala, não, o que importa é aquilo, é que a pessoa se lembrou, é que a pessoa se esforçou. Tipo, talvez enxergar o esforço vai trazer muito mais felicidade. Saber que a gente reconhecer que aquela pessoa está nos fazendo importante, né? É isso, eu vi naquela Páscoa que minha filha se sentiu importante. O coelhinho da Páscoa faz com que ela se sinta importante. E aí? É isso que importa, é isso que faz ela feliz. Aquele momento foi muito engraçado, porque quando ela achava o ovo, ela ficava feliz pela sensação, mas não estava no ovo. Tanto que ela demorou a abrir os ovos. Ela não estava desesperada para abrir o ovo, mas ela queria continuar procurando. E acho que a gente tem que aprender isso, sabe? Aprender com as crianças, porque definitivamente elas são mais sábias que nós. Então hoje, o que eu queria deixar para vocês é essa caça aos ovos. Acho que isso é simbólico. Que a gente comece a caçar os momentos que estão nos fugindo. Que a gente comece a procurar e a prestar atenção. Quais são aqueles momentos que nos fazem verdadeiramente felizes e que, de repente, a gente não está encontrando? Porque talvez a gente está esperando aí o presente do Natal, ao invés de procurar todos os dias um pequeno ovinho escondido aí na nossa vida. Quais são os ovos que a gente está deixando passar? A gente precisa entrar nessa caça aos ovos de uma maneira divertida, de uma maneira espontânea, de uma maneira alegre. Com certeza vai ter muita felicidade escondida por aí que a gente está deixando de enxergar. Bom, o que eu trouxe para vocês hoje é um pouquinho da associação entre felicidade e um propósito na vida. Então é fato que existe
uma relação entre essas situações, né? Tudo que a gente faz com propósito, tudo que pra gente tem um sentido, com certeza nos traz mais felicidade. É engraçado, eu vou dar um exemplo. Sabe quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta muito? Quando a gente faz algo que a gente gosta muito, a gente esquece de comer. A gente esquece de tudo. Sabe quando você se perde naquela atividade, que você nem lembra, você não vê o tempo passar? Quando você percebe, você fala, nossa, já passaram horas e eu nem vi que se passou tanto tempo assim? Pois é, isso é felicidade. Quais são as atividades que tem na vida de vocês e que te dão essa sensação? Eu tenho algumas. Eu gosto muito de ler. Então, quando eu começo a ler, nossa, meu Deus. Se a leitura for boa, eu paro de conversar com todo mundo, eu paro de comer, eu paro de beber água, eu paro de ir no banheiro e eu entro no livro e eu quero ir até o final e não quero fazer mais nada. E é muito boa essa sensação, assim, de estar fazendo o que a gente gosta. Outra coisa que pra mim é muito divertida é jogar futebol. Então, assim, quando dá time e que sai um jogo de futebol, meu Deus, como é bom aquilo. Por mais que, assim, às vezes eu xingo, chuto, me machuco, tropeço, torço o pé, enfim, pode dar tudo errado. Mas mesmo assim, ainda é muito feliz pra mim. É algo que, isso a gente joga 1 hora, 1 hora e meia, tá todo mundo se arrastando e mesmo assim eu queria continuar jogando porque eu queria que aquilo não acabasse, porque a sensação de estar jogando pra mim é muito boa. E é interessante porque com o futebol eu descobri que eu gosto muito mais de esporte coletivo do que individual. Não que eu não faça o individual, quando não dá time, por exemplo, não tem jeito, daí eu vou correr. Mas enfim, o coletivo para mim ainda é muito divertido. O que me lembra que nós somos seres sociáveis e que a gente precisa, né, desse senso de comunidade, de família. Não família de sangue só. Lógico, a família de sangue também, mas amigos, sabe? Pessoas próximas. Às vezes a gente tem que ter isso. Então, o esporte coletivo, ele me lembra que a gente precisa ter amigos também. Às vezes a gente tem que se reunir. Eu venho de uma família grande, de gente que almoçava junto no domingo e juntava aquela criançada. Dava muita confusão? Dava, mas eram domingos incríveis. E às vezes a gente vai perdendo isso. Com a vida corrida, com o estilo de vida que a gente tem hoje, essas coisas às vezes elas vão se perdendo. Mas cabe a nós resgatar. A gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque são coisas tão simples, mas que trazem tanta felicidade, que trazem essa energia boa, uma disposição. O dia seguinte é melhor. Então, é isso, me faz sonhar menos com o ter e sonhar mais com o ser. E às vezes a gente tem que se lembrar disso. Porque é isso, né? O que custa marcar um dia para reunir os amigos? Marcar um almoço com a família? Marcar um jogo de futebol, um jogo de vôlei, ou basquete, ou handball, o que for, qualquer coisa, né? Mas usar a criatividade, juntar um grupo, uma turma de corrida, participar de uma prova, de um revezamento, sei lá, qualquer coisa, né? Juntar uma turma para assistir um filme. Nossa, eu lembro quando eu era adolescente, a gente gostava de assistir filme de terror, mas eu não gostava de assistir filme de terror sozinha, porque assim, era muito amedrontador. Então, o que a gente fazia? Reunia um monte de amigas, 5, 7 amigas. E daí, vamos assistir um filme de terror.
Tipo, a gente fechava tudo, deixava tudo escuro, assistia o filme de terror no escuro. E era isso. Era divertido. Qual era o custo? Né? Era o custo de alugar um filme, porque naquela época a gente alugava. Hoje você nem precisa alugar, né? Tem aí Netflix, tem TV a cabo, enfim. Hoje tá mais fácil até. Mas é isso, olha, quanta coisa simples que às vezes a gente deixa de fazer. Às vezes a gente fica no celular, curte lá uma foto no Face, uma foto no Instagram e de repente a vida se resume às curtidas, a uma tela de celular, a pessoas que só conversam com mensagem. Mas a gente precisa do contato, né? E acho que a diversão vai muito além das curtidas, vai muito além de uma tela de celular, vai muito além de um isolamento social. E então acho que o recado que eu queria deixar para vocês hoje é esse, para a gente prestar atenção, sabe? Essas pequenas mudanças que a gente pode fazer no dia a dia, as pequenas atitudes que a gente pode tomar para encontrar mais felicidade. Como é que a gente pode, inclusive, compartilhar a nossa felicidade? Porque é isso, como é que a gente pode trazer mais pessoas e deixar todo mundo feliz? Pode agregar uma música, né? Pode ter um grupo para cantar. Música é algo tão bom. Música toca a alma, né? E tá aí, é só a gente colocar para ouvir, né? Começa um dia com uma música, com certeza isso já aumenta os nossos níveis de felicidade. Então, fica esse recado. Eu acho que nessa quinta-feira procurem as coisas simples, sabe? Faz uma lista hoje. Quais são as coisas simples e de graça que podem trazer felicidade para vocês? Eu queria contar para vocês, no último fim de semana, Bom, meu marido queria passear, a gente foi para um lugar na Serra da Canastra, uma cachoeira, um lugar bem difícil de chegar. Tipo, nossa, a gente foi sacolejando no carro, chacoalhando quase 5 horas, aquele sofrimento. E daí não tinha levado comida direito e aí chegamos no lugar, ainda tinha uma caminhada enorme, pedra, lugar difícil para chegar, mas a gente queria chegar na tal da cachoeira. Bom, depois de muito sofrimento, nós chegamos na cachoeira. E aí, é uma daquelas coisas assim, né? Tudo dá errado. Daí, tipo, ainda vem um mosquito, me picou. Eu falei, meu Deus, pra que esse sofrimento? Por causa dessa cachoeira. Mas o lugar era lindo. A cachoeira era enorme, ela caía na água assim, fazia até um arco-íris. Meu Deus, o que foi aquilo quando eu vi? E aí eu me dei conta que, tipo, poxa, a natureza tá aí, né? E como a gente pode ser feliz com pouca coisa? É isso, a gente não precisa de um hotel chique, de muita fosforilação, né? O negócio tá lá. Bom, fui entrar na água, a água era gelada, muito gelada. Mas o dia estava quente, eu tinha suado, porque foi muito difícil chegar na cachoeira. Bom, meu marido logo já entrou na água e ele falou, tá muito gelada mesmo. E assim, ele não é de reclamar de água gelada. E eu não gosto de água gelada. Nossa, eu acho muito sofrido entrar na água gelada. E daí fiquei naquela luta, entro, não entro. Ai, não quero entrar, fria demais, mas já cheguei até aqui. Poxa, já cheguei até aqui, não vou tomar um banho de cachoeira. Tipo, tenho que entrar na água, não entro. E fiquei naquele sofrimento. Bom, por fim, eu resolvi entrar. Eu fui entrando aos poucos, escorreguei na pedra, acabei entrando de uma vez. E quando eu entrei, inicialmente me deu aquele choque, mas em questão de segundos, eu me acostumei com aquela água. E, meu Deus, como é boa a sensação de um banho de cachoeira. Nossa, eu entrei e falei, nossa, parece que tinha lavado a minha alma. Como essa água gelada é boa. Bom, o fato foi que depois de alguns minutos eu não queria sair.
já estava dando a hora de ir embora, a gente ainda tinha muito caminho pela frente e eu não queria sair da água. E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, meu Deus, eu estava com tanto medo de entrar na água, mas tanto medo, tipo medo de água gelada. Que coisa ridícula. Que eu quase perdi, porque assim, eu quase não entrei. Eu cheguei inúmeras vezes a pensar, não vou entrar, pra que eu quero esse sofrimento? Não vou entrar nessa água gelada não, já vi essa cachoeira, já achei lindo, já tá bom isso aqui. Enfim, eu ia perder. Como que na minha cabeça a dor da água gelada era tão grande e na realidade quando eu entrei não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Dá um choque inicial? Dá, mas é passageiro. E a sensação que vem logo na sequência é muito boa. E não é a primeira vez que isso me acontece. Recentemente teve alguma coisa também que eu queria entrar na água e não entrei. E fui enrolando, e quando fui entrar, meio que já era tarde demais. E quase que eu perdi a chance de entrar na água gelada. Tudo pelo tal medo da água gelada. De achar que a água fria é muito ruim, é muito sofrido. E é interessante, porque quando eu me dei conta de novo dessa sensação, eu falei, meu Deus, o que será? O que mais que eu tô perdendo na minha vida por conta de um medo ilusório? Por conta de um medo que exacerba, né? Porque o medo, quando a gente começa a ter medo, ele vai ficando tão grande, né? E a gente se apavora, sendo que no fundo não era nada daquilo, né? Bastava ter enfrentado, bastava não ter alimentado aquele medo e ter simplesmente chegado, entrado na água, encarado, ia ter me divertido muito mais, ia ter ficado muito mais tempo na água. E o pior de tudo, né? Eu quase perdi a chance de entrar na água. Quase que eu cheguei até a cachoeira e voltei, fui embora, sem ter entrado na água, sem ter tido aquela sensação, sem ter tido aquela sensação da água gelada levando tudo e lavando a minha alma. Como são boas as sensações e como a gente quase perde. E aí eu comecei a rever, é isso. Tipo, poxa, eu podia ter escolhido ter ficado em casa. Por vezes eu pensei, falei, por que eu vou encarar toda essa viagem para ir ver essa cachoeira? Não, vou ficar em casa sem fazer nada, prefiro. Bom, mas meu marido queria tanto que é isso, eu fui. E assim, foi um dia incrível, foi um dia divertido, a gente deu risada, a gente teve tempo para conversar. O contato com a natureza é uma coisa que faz muito bem para a gente. E por mais que eu tenha tomado umas picadas de mordida, por mais que eu tenha tomado uns arranhões, é isso, valeu a pena cada minuto. E eu quase perdi, por preguiça, vontade de ficar em casa, enfim. Então, por que eu trouxe isso hoje? Porque já é comprovado que novas experiências aumentam o nosso índice de felicidade. E são mudanças pequenas, são coisas pequenas que a gente precisa fazer. Eles dizem até que mudar o caminho, de voltar para casa, conhecer um caminho novo no dia a dia, sabe? Fazer um caminho novo na hora de correr, conversar com uma pessoa que nunca conversou na vida, que são esses pequenos atos que aumentam a nossa felicidade. E eu deixei isso para sexta-feira, por quê? Porque o fim de semana tá aí. Geralmente a gente tem mais tempo no fim de semana. Então eu espero que o fim de semana de vocês seja repleto de novas experiências. Porque é isso, com certeza vocês vão encontrar pequenas doses de felicidade em cada nova experiência que vocês se entregarem. Então, eu espero que vocês tenham aí
um bom sábado e um bom domingo, só experimentando coisa nova, só se divertindo, só enchendo o potinho da felicidade de vocês. Um bom fim de semana e até semana que vem. Esse podcast foi editado por Caracool Studio.